Tiago, vamos embora lá, que o nosso tempo não vai permitir falar dar certo, pelo que eu estou vendo. Número 2, segunda gravidade. Negar o poder de milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, isso aqui é grave. Por que é grave? Porque a teologia de libertação pegou isso aqui de Bultmann, Rudolf Bultmann, que é um teólogo protestante cessacionista. Eu vou explicar depois o que é a teologia do cessacionismo, né? Bultmann dizia que com o avanço da ciência é impossível crer em milagre. E na cabeça de Bultmann, os milagres nunca existiu. Aquilo era apenas fantasia e acréscimo da igreja primitiva. Olha a gravidade disso. Então tá, Jesus não multiplicou pão. Aquilo ali é o milagre da partilha. Cara, quantas missas eu já ouvi isso. Não, não é bem um milagre. Ali não é milagre, não. Ali é a partilha. É o milagre da partilha. O menino que deu e foi partilhando. Cara, olha, quem usa o catecismo, parágrafo 1335, diz que a multiplicação dos pães é um milagre. Ponto final e acabou. Está no 1335 do catecismo. O milagre da multiplicação dos pães. Por que isso? Porque quando você nega que Jesus tem o poder de milagre, Tiago, você está negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você entende o perigo daquela frase do Leonardo Boff. Era tão humano, tão humano, tão humano, que só podia ser divino. Percebe a heresia disso? Hoje, cara, 9 horas da manhã, eu estava assistindo a missa de Aparecida. E o padre dizia na homilia, Deus nos convida a ser plenamente humano, a ser totalmente humano. Deus se fez humano para nos ensinar a ser humano. Eu falei, meu Deus do céu, Deus me fez humano. Não, ele se fez homem para ser participante da natureza divina. É o oposto, percebe isso? Então, assim, o que eles ensinam? Não, Jesus não curou o leproso, Jesus inseriu o leproso na sociedade. Percebe? Não, Jesus não curou o homem da mão seca, ele chamou aquele homem para o meio, ele inseriu ele na sociedade. Não, Jesus não expulsava demônios, aqueles é uma doença que tinha naquela época, que eles atribuíam aos demônios, mas não é bem demônio, percebe? Eles vão negando todo o poder de milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, Tiago, eu tenho que falar umas coisas muito sérias, cara. Hoje, o cara mais lido dos nossos seminários se chama André Torres Queiruga. André Torres Queiruga, você vai na livraria Paulo, você vai encontrar lá Repensar a Graça, eu tenho essas porcarias tudo lá em casa. Repensar a Ressurreição e Repensar a Igreja. Irmão, eu nunca vi tanta heresia na minha vida. E o que dói, vou ter que falar nome, aqui no Brasil, quem fez um doutorado em cima de André Torres Queiruga foi o nosso querido Padre Fábio de Mello, que infelizmente, de vez em quando, soltam umas que só pela misericórdia de Deus. E aí você entende qual é a fonte, né? Não, nós temos que falar das questões humanas. Isso aqui é uma coisa tão grave, Tiago, que a teologia de libertação ela consegue fazer o transcendente para o imanente, e ela pega a teologia e vira antropologia, que é mais grave, né? Que aí as pessoas não estão entendendo melhor. Transcendente é Deus, imanente é o homem. Teologia, Deus, teo. Antropologia, antro, o homem. Então, a teologia de libertação, ela tira tudo que é divino e passa tudo para o humano. Deus não é o centro, o homem é o centro. Você imaginou a gravidade disso? O André Torres Queiruga, no livro Repensar a Ressurreição, ele fala assim, se eu encontrar os ossos de Jesus, eu creio na ressurreição. Porque, como diz o padre Fábio de Mello na pregação Ascender de Adão a Cristo, não é que Cristo ressuscitou, é porque a causa de Cristo está viva no meio de nós. Percebe a gravidade disso? Então, quando o cara está dizendo que se eu encontrar os ossos de Jesus, eu creio na ressurreição, então ele não crê na ressurreição. Ele crê na ideia que ele criou da ressurreição. Por quê? O que fez os apóstolos derramar o sangue, Tiago, o que fez um Estevão ser apedrejado, um Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, um Inácio de Antioquia ser comido pelos dentes da fera, um Policarpo jogado dentro de uma fogueira, um São Lourenço assado, um São Timóteo dentro de um coisa de cal, um tanque de cal, um São João dentro de um tanque de água fervendo, depois foi ensilado em pato. O que fez André crucificado em X? O que fez Tomé ir para a Índia? Era a certeza, Cristo ressuscitou. 1 Coríntios 15, 19, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé.
Cara, pelo amor de Deus, não é a causa. Inclusive, numa dessas palestras, eu vi o Fábio de Mello dizer, não, é que quando Pedro olhou para João, ele percebeu que João não era o mesmo. Quando João olhou para Tiago, Tiago não era o mesmo. Não é que Cristo ressuscitou, é que a palavra do Cristo estava viva no meio dele. Você percebe a gravidade de uma coisa dessa? Aonde isso vai? E assim, eu não estou nem dizendo que o padre Fábio de Mello é um herege, estou dizendo que esse pensamento dele é pensamento de André Torres Queiroga, que é um herege proibido de ensinar pela Conferência Episcopal Espanhola. E essa anta vem aqui para o Brasil e os livros ficam aí à torta direita para todo mundo ler. Então, assim, você nega a divindade de Jesus. Então, é triste você ver. Então, nega os exorcismos, nega as curas, nega. Não, multiplicação do pão não é bem assim, é a partilha. Tudo eles negam. E aí, Tiago, por que é parecido com a teologia do cessacionismo? Que alguns protestantes acreditam que os milagres aconteceram até a morte do último apóstolo. Quando o último apóstolo morreu, se encerrou o tempo dos milagres. Inclusive, eu já vi um padre uma vez me dizer que não, ele até citou para mim Santo Agostinho, mas Santo Agostinho dizia que os milagres eram para aquela época, para converter o império, que depois não era mais necessário. Aí eu falei, padre, o senhor leu Retratação de Santo Agostinho? Ou não? No Retratação, Santo Agostinho pede perdão, porque depois que ele escreveu isso, ele viu 10 milagres na missa que ele estava celebrando. Cego enxergar, paralítico andar, uma pessoa tocou no altar e repousou no espírito. Ele escreveu Retratação pedindo perdão. Vocês pegam uma coisa, não pegam o trem completo. Para justificar essa teoria, Tiago, é uma teoria tão grave que se Jesus não fizesse milagre, a igreja não poderia canonizar santo. Que para canonizar um santo é 2 milagres, um para beatificar e um para canonizar. E antigamente era 3. Então, logo, se não tem milagre, se milagre é fantasia, se diz um padre aí, não vou falar o nome, não é que Padre Pio tinha dom de bilocação, isso aí é que ele ia para a psicologia, explica, é porque a áurea dele queria ir em tal lugar e fazia como se ele tivesse, percebe a gravidade do negócio? É umas coisas que você fala, meu Deus do céu, no meio de nós. E aqui, Tiago, no livro, antes de mostrar, eu queria falar uma coisa grave, cara, para a gente mudar de assunto aqui. Dom Esteban Bittencourt, ele falava dos 5 não que houve na história. Primeiro foi Lutero. Lutero deu sim a Deus, sim a Jesus, não à igreja. Foi o primeiro não. Depois veio o iluminismo francês. Não à igreja, não a Jesus, sim a Deus. Só que tem um problema. No iluminismo francês, o Jesus, que era verbo encarnado, virou espírito iluminado. Nasceu o espiritismo. Deus, que era o criador, virou o grande arquiteto. Nasceu a maçonaria. Percebe a gravidade? Se crê num deísmo, que Deus é um motor imóvel que não morreu até hoje. Tá. Aí vem o comunismo. O comunismo deu não à igreja, não a Jesus, não a Deus, sim ao homem. Da década de 60 para cá, veio o ecologismo. Não à igreja, não a Jesus, não a Deus, não ao homem, sim à ecologia. Os animais ocupam o lugar do homem e os animais estão valendo mais que o homem. As pessoas que defendem o aborto, se você bater num cachorro, ela mata você. As mesmas madame que defendem os cachorrinhos com unhas e dentes, é as mesmas que dizem meu corpo, minhas regras. Percebe? Hoje, se você matar um arara azul, não tem problema. Mas matar uma criança da barriga da mãe é questão de saúde pública, como que é o nosso atual governo agora. Se você quebrar um ovo de tartaruga marinha, é um absurdo, mas destruir um embrião humano com a experiência com células embrionárias, aí é questão de saúde pública. Percebe a gravidade? É o ecoteologismo. Só que aí tem um problema, Tiago. Nós estamos saindo do ecoteologismo exclusivamente para o bruxismo. Eu vou explicar isso. A teologia de libertação, ela não crê em cura, não crê em milagre, não crê em revelação, não crê em nada dos dons do Espírito Santo. Mas tudo que a nova era oferece, eles estão atrás. É reiki, é yoga, é meditação transcendental, é zen, é constelação familiar, é microfisioterapia. Todas as terapias holísticas que a gente sabe tem uma ligação com o movimento nova era, está dentro dos padres da teologia de libertação. Aí eu já fui em missa, vamos repetir esse mantra. Padre mandando fazer mantra em missa. Eu já vi isso com meus olhos. Você tem ideia da gravidade da coisa. Esses dias eu fui com um sacerdote me pedir oração, Tiago, que ele foi em um determinado local, que eu vou evitar falar onde, que uma freira criou um convento
tipo um convento, você paga R$ 8.000 para fazer a terapia de uma semana com essa freira. A terapia você tem que abraçar a árvore para equilibrar o chakra, você tem que fazer reiki, fazer yoga, fazer zen, tem até um negócio lá de enzima de sapo, até esses trem tem nas terapias doideiras deles lá. E aí tem uma terapia que é mais grave, que eles usam uma técnica de hipnose, esse padre pesa mais de 100 quilos, para deitar o padre na água, hipnotizar para ele ficar boiando numa piscina de 8 metros de profundidade, para ensinar como é que desenvolve a técnica para equilibrar a chakra, que o seu chakra consegue ser equilibrado para você poder boiar. Você pergunta se tem adoração ao Santíssimo? Tem não. A missa, quando tem, vai um padre lá também TL, que é aquele discurso que você já sabe como é, que dá dó. E o pior, sacerdotes indo fazer todas as terapias. Ela conseguiu juntar hinduísmo, conseguiu juntar tudo que o movimento Nova Era prega, todas as falsas doutrinas metidas numa coisa só. Só a ideia dos chakras, percebe? Eu não adoro Jesus na Eucaristia, eu não creio em milagre, eu não creio em bilocação, eu não creio em levitação. Tudo isso aí a parapsicologia explica. Mas quando se trata do movimento Nova Era, dessas terapias holísticas, eles atolam até o pescoço dentro. Percebe a gravidade da coisa, meu irmão? Como que isso é sério, 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 sério? E aí quando você quer fazer, por exemplo, eu sempre falo, Tiago, hoje quando eu prego sobre cura, e aqui no final, se precisar, a gente até faz isso. Quando a gente anuncia que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre, a igreja me dá essa certeza. Jesus está vivo na Eucaristia, está vivo no meio de nós. Ele tem poder de curar, salvar e libertar. E quem está nos assistindo aqui agora, quem vai nos assistir, nesse momento eu creio que Jesus já está tocando em você, visitando você, colocando as mãos amorosas dele sobre você. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele venceu a morte, a pedra rolou e ele está vivo na sua igreja una, santa, católica, apostólica. Essa é a nossa fé. Tiago, eu vou narrar só 3 coisas. Aqui no livro eu narro o testemunho de uma menina, eu vou citar o nome dela, Priscila. Essa menina foi para um congresso em Belo Horizonte. Pela medicina, ela tinha chance zero de ser curada, porque as trompas eram obstruídas, ela tinha endometriose, útero bicô, ela tinha um tipo de doença. Na hora da oração, estava passando com a imagem de Nossa Senhora, o testemunho está bem narradinho no livro, veio uma palavra de ciência e eu disse, olha, Jesus está visitando, Nossa Senhora está visitando uma menina aqui no meio de nós, ela está revogando a sentença que você não pode ser mãe, e você vai ser mãe, vai dar luz a um filho que vai ser homem. A Priscila hoje está com o filho dela, ela é de 7 Lagoas, chamado Samuel. No outro ano, ela estava no congresso com Samuel nos braços. E ela disse, pela medicina, era impossível, eu tomei posse daquela palavra de ciência, e hoje eu sou mãe. Eu me lembro de um outro seminário de dons que eu estava pregando, Tiago, o padre estava passando com Jesus, e aquelas coisas que Deus te fala, que depois que passa, você fala assim, eu não falaria isso. Eu disse, ó, Jesus está visitando uma pessoa que você não consegue ajoelhar há mais de 40 anos. Pode se ajoelhar diante de Jesus, que está fazendo um milagre em você. Depois eu recebi o testemunho daquela senhora que me escreveu, ela disse, só que aí quando ela me contou, Tiago, eu falei, meu Deus, não falaria isso nunca. Essa senhora com 8 anos de idade, ela tinha 48 anos, sofreu um acidente, e no acidente teve que tirar as rótulas do joelho, então ela não andava, não, ela tinha que ficar de muleta mesmo, sem rótulas, você não tem equilíbrio. Na hora que ela se ajoelhou diante de Jesus, que ela levantou, Jesus colocou 2 rótulas novas no joelho dela, 40 anos depois. Entendeu? Eu posso testemunhar porque eu vejo isso no meu ministério de cura física e de libertação o tempo inteiro. Então, assim, é inacreditável, cara, como que as pessoas trocam Jesus, que é joia, pelas bijuterias do movimento Nova Era. Infelizmente, essa é a segunda coisa mais grave da teologia de libertação. Porque quando você nega os milagres de Jesus, você está negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, realmente, por isso que se compara Jesus com Che Guevara, com um revolucionário, com aquele que veio revolucionar e que morreu assassinado na cruz. Tiago, Jesus não foi assassinado. Jesus se entregou de maneira livre. Não foi o sistema que matou Jesus, foi o amor que ele tinha por nós. Quando Pedro corta a orelha do cara, ele fala para Pedro, guarda a tua espada, se eu pedir o pai me manda 400 legião de anjos para me defender. E então a libertação tem a hombridade de dizer que o sistema opressor matou Jesus. Jesus não foi assassinado, cara, ele se entregou por amor a cada um de nós. Como que é triste você ver isso acontecendo no meio de nós. Claro, a gente precisaria de uma live para falar sobre esse movimento Nova Era. Não é o tema, só estou mostrando você como que quando você nega o poder de Jesus de um lado, você pende a caminhar para as terapias da Nova Era do outro lado. Quer comentar alguma coisa?
Música